para deputado federal e deputado estadual. Eu estou convencido que a Semineto, que é sangue novo, que foi um grande prefeito de Salvador, vai ser o nosso governador. E eu quero ser senador na chapa de Semineto. Só serei senador se o povo da Bahia quiser que eu chegue lá. Porque se eu for senador, vocês podem ter certeza que eu serei um senador do interior do estado da Bahia, que conhece o semiárido, conheço os 417 municípios da Bahia. Fui votado em 304, acima de 500 votos. Sou um homem que aprendi a fazer política com uma arte de servir. Quero ser senador para defender o semiárido. Sabe por quê? Porque é Irecê, todo mundo, 5 horas da tarde, está olhando para o céu. Sabe para quê? Para saber se vem chuva. Porque nós vivemos da bondade, da generosidade de São Pedro. Porque nós temos pouca irrigação. Temos rios, o São Francisco que corta a Bahia, passando inclusive aí perto de Xique-Xique, mas infelizmente nós não temos um planejamento estratégico para a defesa dos recursos hídricos. Educação, saúde, geração de emprego, segurança pública são fundamentais, mas o quinto item que eu colocaria é recursos hídricos, porque água é vida, água é agricultura, água é pecuária. Estamos conversando com Marcelo Nilo, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, se coloca também como pré-candidato ao Senado para a eleição do ano de 2026. É com você, colega Gleidson. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado Noite, pela presença, seja bem-vindo. O senhor já está encravado na minha memória como bom solteiropolitano e eu me recordo, né, de quantos embates o senhor já não teve com Antônio Carlos Magalhães, o senhor que foi considerado um dos maiores adversários em qualidade de discussão, inteligência do velho Antônio Carlos Magalhães. E está encravada a sua luta, eu conheço de perto, vivenciei uma boa parte dela enquanto morava em Salvador. E eu quero aproveitar o seguinte, ser um pouco provocativo, Marcelo. Você já foi um adversário nesses embates com Antônio Carlos Magalhães. Depois, o senhor também teceu algumas críticas ao PT. Também críticas ao bolsonarismo. Então, dentro dessas suas lutas, como é que o senhor hoje chega à população, ao eleitorado? O senhor que combateu praticamente o bolsonarismo, o petismo, era embate com Antônio Carlos Magalhães à época, e o senhor traz uma proposta. O senhor, dentro dessa proposta, qual a sua ideologia nesses embates que o senhor teve? Hoje, qual a sua ideologia? E como o senhor vê o sonho de ter uma terceira via nesse país, porque sempre polarizada, direita, esquerda, e pessoas com versatilidade política buscam esse sonho de que o brasileiro possa comprar essa ideia de uma terceira via. Marcelo. Primeiro, parabéns, Cleiton, pela pergunta. A pergunta para mim, olha que eu estou dando 2, 3 entrevistas por dia. Já falei hoje com o Euclides da Cunha, já falei com o Feira de Santana e estou falando com a região de Irecê. Primeiro, para mim foi uma das perguntas fantásticas, porque eu sou um homem que gosto de enfrentar as dificuldades. Primeiro, eu sou o único deputado que enfrentou Antônio Carlos Magalhães durante 16 anos e se reelegeu, sempre com a votação crescente. Eu era adversário de Antônio Carlos Magalhães, mas nunca fui adversário de Assemineto. Eu não posso transferir as divergências que eu tinha com Antônio Carlos Magalhães para o seu filho Assemineto, porque Antônio Carlos, inclusive, não estou falando mais mal dele, porque ele não pode se defender, infelizmente faleceu. E eu fiz uma aliança com a Assemineto, repito, nunca tive problemas políticos nem pessoais com a Assemineto, que quando enfrentava o seu avô, ele inclusive não fazia ainda política. Pronto. Eu fui aliado do PT durante 30 anos, mas o PT me decepcionou. Por exemplo, Rui Costa, ex-governador da Bahia. Quando era governador do estado, ele era presidente do consórcio dos governadores do Nordeste. Comprou durante a pandemia 48 milhões e 700 mil reais de respiradores. Vou repetir, Rui Costa comprou 48 milhões e 700 mil reais de respiradores. Dispensou a licitação, pagou antecipado, não deixou nenhum bem ente público como garantia. Não foi entregue um único respirador. E a empresa que ele comprou por dispensa de licitação é uma empresa que vende medicamentos à base da maconha. Não tem nada a ver com respiradores. É inacreditável, mas é verdade. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal, não é Marcelo Nilo. A Polícia Federal disse em alto e bom som que descobriu os desvios dos recursos
que o governador Rui Costa pagou. Uma grande parte para a compra de carros luxuosos, para pagamento de cartão de crédito e para pagamento de mensalidades escolares. Não é Marcelo Nilo, é a Polícia Federal. E agora, a última segunda-feira, anteontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse em alto e bom som que o governador Rui Costa está envolvido nos desvios dos respiradores. O Paulo Gonet disse em alto e bom som que quer o Superior Tribunal de Justiça, já que Rui Costa é chefe da Casa Civil e tem foro privilegiado, tem de ser apurado que os indícios são muito fortes de desvio dos recursos. É esse que foi governador da Bahia, é esse do PT. Por isso que eu saí do PT, entre esse e outras coisas, porque o que o PT diz sentado não segura em pé. O partidinho que não tem palavra é o PT. Eu fui aliado do PT, meu querido Gleidson, durante 30 anos. O PT nunca me deu um voto. Vou repetir, fui aliado do PT durante 30 anos, eles nunca me deram um voto. Um só. Eu votei em Lula, eu votei em Dilma, eu votei em Wagner, eu votei em Rui. Segundo, eu fui presidente da Assembleia durante 5 vezes, 10 anos. O PT só me apoiou uma vez. As outras 4 vezes, quem me lançava era a oposição. Sabe por quê? Que eles diziam, é melhor ter Marcelo Nilo, que tem palavra, do que colocar alguém do PT. Então, não devo nada ao PT. E cansei do PT. Porque eu sempre tive uma posição política muito clara. Eu voto e defendo aquilo que eu acredito. Hoje eu acredito no projeto de Assemineto, que é um jovem que foi um grande prefeito de Salvador. E não acredito mais no PT. Está vendo aí a crise dos dos aposentados? Assalta a mão armada. Um cidadão, meu querido Gleidson, e a senhora principalmente que está me ouvindo, eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador. A pessoa trabalhou 30 anos, 35 anos, 40 anos, para ganhar salário mínimo e ver um sindicato roubar 30, 40 reais todos os meses. E sindicatos no Brasil são aliados de quem? Aliados de quem? Do PT, PCdoB e PSOL. Não existe sindicato de direita. E o pior, ninguém prende ninguém. Se fosse um cidadão comum, se fosse um prefeitozinho, um vereadorzinho, um deputadozinho, já estava preso. Mas o Costa não, é chefe da Casa Civil. Os sindicatos são do PT, do PCdoB e do PSOL. Ah, Lula vai devolver o dinheiro. Sim, mas vai devolver o dinheiro dos nossos impostos que você paga, que eu pago, que todos nós pagamos. Mas quem é que vai devolver o roubo que foi feito? Ninguém. Não é Marcelo Nilo que está dizendo que Rui Costa desviou recursos públicos, já que foi ele que pagou, já que foi ele que dispensou a licitação, já que foi ele que assinou o contrato. Quem está dizendo, sabe quem é? É a Polícia Federal. Aliás, não é só a Polícia Federal, é o Procurador-Geral da República, o homem chamado Paulo Gomet. É essa a situação do país. Então, eu sou uma pessoa que tem posições políticas. Nunca neguei que fui aliado do PT. Nunca neguei que eu fui contra Antônio Carlos. Mas eu não posso levar minhas divergências para Assemineto. E cansei do PT. Como o povo baiano e o povo brasileiro está cansando. Está na hora de mudar. Ninguém aguenta mais o PT. São 20 anos comandando. E a situação da Bahia é calamidade. As estradas estão intransitáveis. Eu quero dizer aqui, para concluir meu raciocínio nessa pergunta, eu, Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de Assemineto, faço uma pergunta. Não vou fazer 2, não. Vou fazer uma. Alguém do PT, diga uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues, com 2 anos e 7 meses de governo. Já entrando 2 anos e 8º mês do governo. 2 anos e 8 meses. Uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Quando eu digo obra, é obra que muda a vida das pessoas. É uma estrada ligando um município a outro, é um centro tecnológico, é uma universidade, é um hospital. Não existe. Eu não conheço uma única obra iniciada. Não é posto de saúde, não. Porque o que é que ele faz? Ele chega, por exemplo, em Central. Ele chega em Gentil do Ouro, por exemplo, inaugura lá uma pintura de meio fio, inaugura lá um posto de saúde, uma pintura, e aí vai tirar céus. Porque ele não entende gestão.
Ele não senta para sentar com o secretário. Aí você está dizendo, mas Marcelo, há 4 anos atrás a Semineto estava com 50%, ele estava com 3%. Amigo, agora é diferente. Porque quando a senhora e o senhor foram no computador votar, vocês votaram em quem? No 13, votaram no candidato de Lula. Ninguém conhecia Jerônimo. Agora você vai votar se Jerônimo for um bom governador. Primeiro, ele reduziu a fila da regulação? Não. Ele reduziu o analfabetismo? Não. Ele melhorou a segurança pública da Bahia? Não. Ele melhorou o emprego? Não. Ele melhorou as estradas da Bahia? Não. Ele investiu na agricultura? Não. Então, diga em alto e bom som, eu não vou votar no governador, que é o pior governador da história da Bahia.